Caríssimos irmãos e irmãs, relações justas e fraternas com o próximo, baseadas no amor cristão, são a condição de proximidade com Deus e de contemplação da salvação. Celebremos com piedade e devoção. Antífona de entrada. No princípio, antes dos séculos, o Verbo era Deus e dignou-se nascer como Salvador do mundo. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é dia 9 de janeiro de 2025, quinta-feira, tempo do Natal, depois da Epifania. Estamos concluindo esse tempo de Natal, estamos caminhando para logo em seguida entrarmos no tempo comum, depois da apresentação de Jesus no templo, do batismo e também de Jesus. Vamos então, meus irmãos, dar prosseguimento ao nosso ato penitencial para que possamos bem celebrar esta palavra, a palavra do Senhor. Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, Filho de Deus, que nascendo da Virgem Maria, vos fizeste nosso irmão, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de nós uma só família, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que por vosso Filho fizeste surgir para todas as nações a luz da vossa eternidade, concedei ao vosso povo conhecer a fulgurante glória do seu Redentor e por ele chegar à eterna claridade. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, quanto a nós, amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, entretanto odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça aos descendentes da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Há de livrá-los da violência e opressão,
pois vale muito o sangue deles a seus olhos. Hão de rezar também por ele sem cessar, bendizê-lo e honrá-lo a cada dia. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho ao seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos amigos e amigas, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Esta mensagem levou Jesus a um descrédito. Ninguém acreditou. Em outras passagens, nos outros evangelhos, alguns perguntavam: mas não é esse aí o filho do carpinteiro? Como é que ele está falando essas coisas aí? Né? Sendo considerado o filho de Deus, um representante do Senhor. Não acreditaram. E por essa razão, ele passou por momentos difíceis até ser crucificado. Mas nós que já estamos há 2025 anos, vivendo o ano jubilar, nós não podemos duvidar disso. Isso estava escrito no livro do profeta Isaías, 800 anos antes da chegada do nosso Senhor Jesus. E agora nós estamos 2025 anos depois da chegada de Jesus. Então, para nós, não há a menor dúvida de que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ainda na vivência do tempo do Natal, na primeira leitura, continuamos a escutar os belos textos das cartas de São João e a refletir sobre eles. Amor e ódio não são conciliáveis. Segundo o autor sagrado, é impossível dizer que se ama a Deus e se odeia ao próximo. A nossa fé, que proclama ser Jesus Cristo, o Filho de Deus, coloca todos nós na posição de irmãos, uns dos outros. O amor a Deus se exprime no amor aos irmãos. Quem não entender isso, nessa altura do campeonato, não fique esperando que você vai alcançar os céus. Essa é uma verdade verdadeira.
Você não pode ter amor às coisas que você gosta que aconteçam na sua vida. Mas você não tem amor ao irmão. Você critica o irmão, você fala mal do irmão, você quer ver o irmão na sarjeta. O nosso evangelho, que nós acabamos de ler, relata o retorno de Jesus a Nazaré, a cidade onde ele teve a sua infância. E nessa oportunidade, o Senhor assume para si a profecia de Isaías, oferecendo a todos que participavam da cena e a nós, seus leitores, uma espécie de conteúdo programático, né, do seu ministério, que se iniciava naquele momento. Então, ou seja, ele se anuncia como aquele detentor da profecia de Isaías. O anúncio messiânico feito por Jesus nos leva à salvação e à libertação da pessoa humana, de modo integral e completo. Existe uma música que ela tem uma seguinte frase: amar-te mais que a mim mesmo. Essa é a nossa missão. Amar o próximo muito mais do que a você próprio. O amor já está entre nós, já está dentro de nós. Nós temos essa essência do amor porque nós somos criaturas de Deus. Mas o problema, queridos irmãos e irmãs, é que nós pegamos esse amor que Deus colocou em nós para nos beneficiar, para que a gente possa desenvolver o amor próprio. E aí, quando ele é confrontado em relação ao outro, em relação ao próximo, nós temos uma tendência a defender mais o amor próprio do que o amor ao próximo. Então, amar-te mais que a mim mesmo é o nosso farol, é aquilo que nós temos que ter em mente. O amor que eu tenho, que Deus colocou em mim, é a minha essência, é o amor, não é para eu ficar vivenciando o amor a mim mesmo, mas o amor ao próximo. Então, quando eu tenho acendrado o amor a mim mesmo, eu vou procurar tudo que me satisfaz, tudo que me faz feliz, tudo que me agrada. E quando acontece tudo que me faz feliz, eu digo, eu amo a Deus, eu amo a Jesus. Mas quando você é colocado diante de uma adversidade, diante de um desafio, diante de uma decepção, diante de uma tristeza, é justamente aí que você tem que mostrar o amar-te mais que a mim mesmo. E é justamente aí que você vai demonstrar o seu amor a Deus. É isso, queridos irmãos e irmãs. Nós não podemos mais, depois de 2025 anos que Jesus esteve aqui conosco e agora tem o Espírito Santo, a gente perder tempo sem prestar atenção no que era amor de verdade. Jesus, Deus, amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho para a nossa libertação. Esse é o maior exemplo de amor. Mas Deus é Deus, ele faz o que ele quer, ressuscitou, não é assim. O sofrimento é muito grande. Se nós temos sentimentos, se nós temos compaixão, se nós temos amor, se nós temos um coração, se nós temos essa emoção, que dirá Deus? Que dirá Jesus? A dor é grande, é muito forte, tanto para Deus quanto para Jesus, e nós temos que compreender isso. Jesus sofre conosco, porque não lembre-se, Jesus também é humano. Então o seu coração também ainda bate por nós. E é por isso que mais de 2000 anos ele não desiste de nós. Até que a gente aprenda que o amar não é para conservar para si próprio, mas em relação ao próximo. Principalmente nos momentos de adversidade, de dificuldade, de prejuízo, de decepção, de aflição. Não é para eu ficar com inveja, com raiva, não é para eu ficar com ódio. É o que mais esse nosso mundo tem. E a gente precisa bater na tecla isso, porque se isso não acabar, esse mundo vai continuar sendo do jeito que está. Muita gente inteligente, muita gente que faz coisa grandiosa, maravilhosa, trabalhos magníficos, mas ainda o seu lado moral, ético, emocional, ainda é voltado para si próprio e não trabalha esse amor que foi falado aqui. Você ama verdadeiramente a Deus? Ama verdadeiramente a Deus? Você tem que demonstrar isso no seu.
principalmente naquele irmão, naquela irmã, porque você tem muita dificuldade. Não é que você vai abraçar, beijar, dizer que ama, mas você vai procurar de todas as maneiras viver de uma forma para que aquela pessoa não se sinta odiada por você, invejada por você, ou que você tenha algum sentimento de querer destruir aquela pessoa, mas pelo contrário, de você querer tratá-la como irmão, de conquistar o amor e o carinho daquela pessoa de alguma forma. E quando você fizer isso, Deus vai te ajudar, porque é isso que Ele quer, que nos amemos uns aos outros. Meus irmãos, estamos começando 2025, vamos prestar bem atenção nisso, vamos ficar muito voltados para isso, para que a gente possa ter um ano muito feliz e mudar a nossa vida de uma vez por todas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Transforme a sua vida e a de muitos outros. Nossa comunidade católica está envolvida em diversas obras sociais, de distribuição de cestas básicas à construção de creche. Cada ato de generosidade conta. Colabore com a comunidade. Mesmo uma pequena contribuição pode significar menos sofrimento ao próximo.